Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje nós temos um convidado especial para falar de um assunto também bem interessante. Pela primeira vez a gente vai falar sobre esse assunto. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, até porque é pouco falado sobre isso. O assunto talvez vocês já viram aí no título, que é sobre aqueles clubes de futebol que não têm centro de treinamento. Como que é a vida desses clubes no dia a dia, a rotina de atletas, de profissionais, a logística? Será que isso interfere um pouco no dia a dia de trabalho, nos jogos e até nos resultados? Vamos entender o desafio de clubes que não têm centro de treinamento. Para isso, eu convidei um profissional que já é experiente na área, que é Jonas Neves, preparador físico, gestor de performance, já trabalhou em diversos clubes do Brasil, nas diversas regiões, e vai compartilhar um pouco da sua vivência, sua experiência em clubes que não têm ou não tinham, né, até a data desse podcast, o centro de treinamento. Será se isso é fundamental? Será se o centro de treinamento é fundamental para o clube performar melhor, evitar lesões? Jonas Neves está conosco aqui pela primeira vez no Ciência da Bola. Seja bem-vindo, Jonas, tudo bem? Tudo bem, João. Prazer falar com vocês. Obrigado aí pelo convite. Espero que a gente possa trocar um pouco aí das experiências e clarear alguns pensamentos para algumas pessoas, né? Acho que vai ser legal a gente falar desse tema aí. Legal, Jonas. Citei que você trabalhou em vários clubes pelo Brasil e com certeza você encontrou aí desafios, claro, também coisas positivas, né, conquistas, mas e os pontos negativos? Creio que seja clubes que não têm um centro de treinamento. Bom, eu já estou especulando que seja um ponto negativo, mas é mesmo uma situação ruim para o clube? Como que é a vida de clubes que não têm um centro de treinamento? João, é uma vida um pouquinho complicada, assim. É o que todo mundo fala, mas o importante é ganhar jogo. Sim, o importante é ganhar jogo. Inclusive, tem clubes que não têm o centro de treinamento e conseguem ganhar jogos e às vezes até subir de divisão, mas se manter depois a longo prazo é muito difícil. É muito difícil porque é uma rotina muito estressante, psicologicamente, fisicamente. Então, assim, tem muitos pontos que na linha do tempo, na linha temporal, o cansaço vai acumulando, o desgaste vai acumulando, e isso lá na frente vai gerar fatores que com certeza irão contribuir de forma negativa para a melhor performance, tanto de comissão técnica quanto de diretoria e principalmente dos atletas, né? Que são os principais atores nesse teatro aí, vamos falar assim. Alguns clubes de futebol, Jonas, têm ali o seu centro de treinamento, até para categorias de base, que são fixos. São estruturas construídas pelo clube, patrimônio da instituição. Outros clubes têm, às vezes, um contrato, uma locação de espaço, uma parceria com outro clube, com uma instituição. Não tem o seu centro fixo, mas consegue se estabelecer. E tem uma terceira situação, que são os clubes que não têm uma locação fixa, ou seja, a qualquer momento pode estar treinando no local, na semana seguinte em outro local, na mesma cidade, ou até mesmo fora da cidade. Queria que você trouxesse para a gente esses cenários, como que se você já passou por isso, qual que foi a situação assim, mais inusitada, principalmente em relação ao clube que não tem um centro de treinamento fixo. Já passei por algumas situações difíceis, que muitas vezes a torcida não entende, até boa parte da imprensa também não entende quando a gente passa por isso, porque a maioria só vê o produto final, né, João? Que é o resultado do jogo. Ganhou, tá ótimo, e perdeu, tá, ninguém presta, tá tudo errado. Só que ninguém entende que a vitória no jogo ela começa na semana de treino, né? E, por exemplo, vamos começar falando de uma rotina, desculpa, de uma rotina ideal do clube que tem o CT. O atleta chega para treinar, ele se alimenta no clube, então ali já começa a cuidar da alimentação. Terminou de se alimentar, ele vai fazer todo o monitoramento dele, vai para a fisiologia, fazer toda a rotina do dia na fisiologia. Ele saiu dali, ele vai para uma fisioterapia,
fazer os preventivos, as necessidades individuais dele, se ele tem uma tendinite, se ele está com uma dor, se ele está com um desconforto, ele vai se cuidar ali. Depois, ele vai fazer o pré-treino dele, né, na academia, na sala de força, de acordo com a valência do dia que a gente vai poder fazer, e ele vai para o treino já pronto, ativado. Nesse meio tempo que ele está fazendo isso tudo, né, dentro do clube, as informações já estão rodando. Então, o atleta que já passou na fisiologia e tem algum ponto que está chamando a atenção, o fisiologista já está passando para o médico, já está passando para o preparador físico, já está passando para o fisioterapeuta, para gente, todo mundo ir se conversando e lá no final ir para o treinador e decidir o melhor para ele. Se ele treinar uma parte do treino, se ele não ir sair depois, se ele não treinar nada do treino, ficar só se cuidando, ou fazer um treino indoor, né, que não vai comprometer a dor ou o desconforto que ele possa estar tendo. Então, assim, essa é uma rotina ideal. Quando a gente não tem um CT, João, a gente começa. O atleta já chega, ele já não se, tem clube que já não dá alimentação. Então a gente já não consegue monitorar a alimentação dele. Ele vai chegar e vai trocar de roupa, ele vai entrar no ônibus e vai sair para o deslocamento dele, seja um deslocamento de 20 minutos, de 30 minutos, de 40 minutos. Quanto mais tempo, pior, né? Então toda essa rotina pré-treino que a gente teria, saber se ele dormiu bem, se ele não dormiu, se ele está com uma dor, se ele está com desconforto, fazer o padrão, fazer um CK, fazer uma termografia, enfim, um controle de peso simples que seja, entender o que está acontecendo com o atleta, ele não vai ter. E ele vai chegar no treino, no campo, muitas vezes, no escuro que a gente fala, porque ninguém sabe, o preparador físico não sabe como ele está direito, o treinador muito menos. Então, às vezes, na grande maioria das vezes, ele já vai ter esse desgaste do deslocamento, então ele já não vai conseguir treinar da melhor forma, porque o pré-treino, muitas vezes, ele serve para poder ativar o atleta, deixar ele pronto para a carga de treino. Então, assim, ele vai perder, às vezes, 15, 20 minutos do treino principal, porque ele ainda vai estar aquecendo, né? Melhorando a ativação dele para o treino. Quando ele estiver bom para o treino acabou. Então, assim, a perda é muito grande. A volta também. Treinou, terminou, ele volta, chega no local que seja, ele troca de roupa, toma banho e vai embora. Acabou, esquece. Então, assim, a gente pede muito do monitoramento, dos ajustes necessários diariamente para esse atleta no jogo conseguir responder da melhor forma possível. E já aconteceu com você de atleta, por exemplo, deslocar tanto tempo que foi inviável continuar, por exemplo, treinando naquele local? Já aconteceu comigo. De semanas importantes de jogo importante, a gente precisar se deslocar 30 a 40 minutos para chegar no campo, né? E aí, ao mesmo tempo, às vezes, ou até mais, por causa do horário de retorno, um horário de pico, de trânsito, até mais, esse tempo que o atleta já poderia estar ou em casa descansando, ou até dentro do clube mesmo, se cuidando. Porque, como eu te falei, ele perde a rotina dele do pré-treino, então ele perde tudo aquilo que ele faz no pré-treino. E por ele chegar muito tarde de retorno também, o nosso pós-treino, que é ele fazer uma massagem, fazer um gelo, se cuidar, ir para fisioterapia, se ele levou uma pancada, se ele não levou, enfim, se tem algum desconforto, ele também não vai querer fazer. Ele vai querer tomar banho, trocar de roupa e ir para casa dele ficar com a família. Mal ele vai jantar. Mesmo que o jantar, por exemplo, seja o almoço, seja obrigatório, ele vai entrar no refeitório, vai comer um alface no tomate e tchau, vai embora. Ele vai ficar doido para ir embora para casa, entendeu? Então a gente perde muito desses controles pré e pós-treino. Interessante entender também sobre esses deslocamentos, que faz um treinamento, às vezes, na academia, que é um local. Às vezes, um refeitório, às vezes, pode ser mesmo no clube, né? A sede do clube. E o campo no terceiro local. Acontece ao contrário também. Às vezes, o campo tem ali na estrutura do clube, mas não tem uma academia. Então, não tem um espaço ali para que ele tem que se deslocar para ir para uma academia particular ou conveniada. São situações assim também que acontecem, né? Não tem um padrão de como que deveria ser ali essa questão dessa dificuldade. Então, tem clubes que têm o campo, mas não tem outras estruturas. E tem clubes que têm algumas estruturas, mas não tem o campo. É um cenário aí que é a maior realidade do futebol brasileiro ou não?
a tendência é que hoje os clubes, na sua grande maioria, priorizem ter o próprio CT? Eu acho que é uma tendência, ô João, mesmo que eles não tenham um CT tão estruturado, mas um espaço mínimo para uma academia, que seja debaixo de uma arquibancada, porque eles estão entendendo a importância de ter isso. É um investimento, né? É um dinheiro que vai se despender, sim, mas é muito importante ter isso. Porque se você quer fazer um trabalho de força na academia e ir para o campo, fazer algum outro trabalho no campo que consiga complementar esse trabalho de força na academia, se você não tem um ou outro, você já não consegue fazer. Então, você já não tem uma linha de treinamento que é extremamente importante, a linha da força. Então, assim, a longo prazo, a perda disso é muito grande, né? E com o calendário que a gente tem, a gente sabe que os atletas, eles podem perder muita força. Então, se a gente não ficar dando essas doses de força, né, nas semanas de treino, sempre que for possível, a perda desse atleta vai ser muito grande. Fazendo já é difícil, se parar de fazer, então, porque o clube não tem, aí compromete extremamente o calendário, né, e os jogos. Mas, assim, eu acho que é uma tendência, mesmo de uma forma mais acanhada, na necessidade, na possibilidade de cada clube, ter uma estrutura mínima que seja. Tem clubes que estão na Série D hoje, que eles têm uma estrutura de treino, vou te falar, melhor do que time que está na Série B, cara. É isso que eu queria te perguntar, Jonas, porque quem está nos ouvindo agora pode estar imaginando que esse cenário de não ter um centro de treinamento é somente de clubes, às vezes as divisões inferiores, não ali na Série A, não na Série B. Mas não é a realidade 100%, né? Muitos clubes ali das divisões inferiores já investem, muitos clubes empresas, inclusive, que têm ali um investimento de SAF, já se preocupa com isso. Mas existem clubes até em níveis maiores que não têm CT. Claro que a gente não vai citar nomes aqui, mas é interessante entender essa realidade. É isso mesmo? Ainda há clubes de nome, de camisa, de torcida que não tem CT, que talvez fique muitos profissionais do esporte, inclusive, até torcedores não saibam disso. Mas existe essa realidade, né, Jonas? Existe, existe. Na Série A eu acho que é muito difícil hoje, João, não ter um clube que tenha uma estrutura. Mas na Série B, não vamos falar nome, mas acho que dá para enumerar aí uns 4 clubes aí, uns 4 a 5 clubes que não têm uma estrutura mínima pro nível que eles estão jogando. Aí as pessoas podem falar, mas como que eles chegaram lá? É isso que eu te falei, eles podem ter um resultado esportivo ali legal e conseguir um acesso, mas se manter ali por muitos anos vai ser muito difícil. Porque com a estrutura, a competição de futebol é muito difícil. Então, assim, é muito difícil se manter nas Série A e Série B, já é difícil de se manter. E sem a estrutura, é muito comprometedor. O dia a dia, a sequência de jogos, nosso calendário é muito complicado. Então, é cuidar do atleta, é a questão do recovery, é a questão dos cuidados individuais, muita atenção para esse atleta. Mas tem alguns clubes da Série B aí que perdem de lavada para muitos clubes de Série D, viu? E os jogadores, Jonas, o que eles dizem a respeito dessa dificuldade de ter que se deslocar, não ter um CT próprio? Às vezes eles até moram fora ali do bairro onde está sediado, né, a estrutura do clube, vão para o clube, mas depois tem que se locomover novamente para um outro bairro mais longe ainda do que até a própria casa para treinar num campo que às vezes o clube não tem. No dia a dia, o que eles relatam para vocês que estão na comissão técnica? É aquilo que eu falei no começo, João. Ao longo do tempo, se isso fosse mantendo ao longo das semanas e semanas, aí o resultado às vezes não vem, eles vão começando a ficar realmente de cabeça inchada e aí reclamar cada vez mais. Porque vamos pensar, um atleta se desloca ali, vai, 20 minutos, meia hora, normalmente eles querem morar perto do CT. Então ele se desloca ali 15, 20 minutos para poder chegar ao CT, para treinar. Eles chegam entre 1h30 e 2 horas antes do horário do treino, para fazer tudo que eles precisam. Se eles já têm esse deslocamento, aí chega no CT, ó, chega no lugar que se encontra, onde não tem CT. Aí ele vai se deslocar mais 30 minutos, 40 minutos para chegar até o local do treino. Muitas das vezes, o campo de treino
ele vai variar, não vai ser o mesmo campo o tempo inteiro. Então, hoje o clube tal vai emprestar o campo para o clube treinar. Aí amanhã é um outro clube que treina. Então, assim, varia o tipo de piso, varia o tipo de grama. Aí, às vezes, você chega para treinar, é uma grama mais alta, às vezes está completamente careca o campo. Então, assim, eles vão começando a entrar num processo que eles vão começando a chegar já desmotivado para o trabalho. Isso é extremamente comprometedor, porque ao longo do tempo você vai tentando puxar ele, fala, não, vamos lá, vai ser só um período. Só que chega uma hora que você já não tem mais força para puxar esse atleta, para motivar esse atleta. E muitas das vezes, os clubes que não têm CT, eles têm que pagar um preço muito alto para contratar um atleta mais conhecido, né? Porque o atleta que já rodou em maiores clubes, já tem um nível salarial maior, porque já conquistou mais coisas, para ele ser convencido de ir para esse clube, que ele já sabe que não tem CT, porque todos eles se falam, né? Amanhã eu tenho uma proposta de um clube X, a primeira coisa que eu faço é ligar para 2 ou 3 amigos que trabalharam nesse clube. Qual que é a realidade, como é que é, organizado, não é, paga em dia, não paga, tem estrutura, não tem. Eles buscam as informações. E aí, quando eles veem que não tem as informações que eles gostam, eles começam a só aceitar ir para esse clube pela parte financeira, pelo dinheiro. Então, assim, se você ia pagar X para esse atleta, você vai ter que pagar X mais 1, X mais 2, para tentar convencer o cara pelo dinheiro, né? Pelo salário. E tem muitos que mesmo pelo salário não vão. Eu ganho 50, os caras lá estão me oferecendo 80, mas eu não vou. Porque eu sei que eu tenho uma tendinite, eu sei que eu preciso de um cuidado, pré-treino, diariamente, lá não tem, eu não vou conseguir performar, eu vou ser cobrado porque o meu salário é alto, eu não vou conseguir entregar porque não vão cuidar de mim, então eu não vou. Entendeu? Eles já pensam aí no seu dia a dia de trabalho, né? Não só na visibilidade, a disputa da competição, mas o dia a dia de trabalho é fundamental, principalmente quando a gente fala de performance. Você precisa desenvolver, precisa se recuperar, precisa ter estrutura, porque não adianta também, Jonas, a gente ter bons profissionais da comissão técnica, sendo que a estrutura, às vezes, que é dada para esses profissionais também não é interessante. Mesmo se o local onde vocês estiverem treinando, né, o profissional que estiver treinando, que não seja ali no clube, o espaço ali alugado, por exemplo, seja um espaço de qualidade às vezes. Mas essa mudança, essa troca de gramado, essa troca de estrutura, essa locomoção, isso realmente dificulta o processo. E pensando na estrutura do clube em si, por que será que muitos clubes, às vezes clubes até de camisa, de torcida, optam por não ter um centro de treinamento próprio? Alguns clubes das ligas inferiores, talvez seja questão mesmo financeira, mas outros clubes talvez não. Será ser uma economia que faz sentido não ter um centro de treinamento, pensando a longo prazo, Jonas? João, na minha cabeça não faz nenhum sentido. Para mim não faz nenhum sentido. É uma economia que no final eu falo, o barato que sai caro. Eu já citei um exemplo da questão do atleta. Se você, vamos falar de uma série B, você está oferecendo 100 mil para um atleta que está num clube que tem uma estrutura. Para ele ir para a sua estrutura, ele fala, cara, eu até vou, mas eu quero 150. Então, assim, você já teria que pagar muito mais, então você despende uma grana muito alta. Você não vai dar estrutura para esse atleta. Daqui a pouco esse atleta se machuca por você não estar dando a estrutura para ele poder se manter performando. Sai para treinar, tipo de solo diferente, campo esburacado, campo com a grama alta, com a grama baixa. Aí o atleta se machuca. Aí fica 2 meses no DM. Aí 2 meses no DM, quanto que não custa esse atleta? Né? É muito caro ter um atleta no DM hoje parado sem performar. Então, na minha cabeça, não faz o menor sentido, porque é o barato que sai caro. E muitos clubes falam, mas quando eu subir de divisão, eu vou construir o CT. Quando eu subir, sempre assim, esperando acontecer o acesso para construir. Eles não vão construir depois do acesso, João. Porque ninguém constrói. Vamos pensar, a Série B termina, vamos falar de Série A e Série B. A Série B termina em novembro. Em janeiro tem jogo. Se eu subir para a Série A, eu vou construir.
O cara vai construir dezembro um CT inteiro? Não vai. Entendeu? Então ele vai bater na Série A e vai cair. E aí é que eu falo muito assim, para você subir estruturado, você tem que ter estrutura. É uma garantia que ter estrutura vai te fazer subir? Não, não é. Mas você está muito mais propenso a conseguir subir, a conseguir se manter, a conseguir trazer atletas de um nível melhor, porque você vai dar a estrutura para esse atleta performar e trabalhar. Então, para mim, é uma economia que não vale a pena, porque você gasta muito e, como eu falei, um atleta desse caro que custa 200, 150, 200 mil no DM, é um dinheiro rasgado. É um mês que você pega 150, 200 mil e faz assim, ó, rasga. Estou fazendo uma pausa aqui na nossa conversa para convidar você a conhecer os cursos e eventos do Ciência da Bola. Se você gosta de aprofundar mais o seu conhecimento em algum tema que a gente aborda aqui no podcast ou no nosso site, nós temos cursos e eventos todos os meses. Dê uma olhada no link que está aqui na descrição ou até mesmo nesse QR Code aqui da tela para você conferir qual curso ou evento está acontecendo no mês ou na semana que você estiver assistindo ou ouvindo esse episódio. Nossos cursos são online, com profissionais conceituados, com experiência prática em clubes e que trazem também o conhecimento e bagagem científica para que você possa aprofundar mais na sua área. Dê uma olhada no link na descrição para você conhecer cursos e eventos do Ciência na Bola. Um investimento que, como você disse, talvez a curto prazo é um gasto, mas a longo prazo é um investimento sim. Pena que profissionais que entendem desse processo talvez não estejam à frente, né, de muitos desses clubes. Pensar justamente, claro, a gente não sabe a realidade também financeira dos clubes, mas é um risco que o atleta, que o clube corre, de não ter o CT e ter esses prejuízos todos de resultado, de lesões, ou ter o CT e minimizar, às vezes, esses problemas. E você já passou por alguma situação, Jonas, que foi bem inusitada, assim, a ponto de jogadores, comissão técnica, todos nem acreditarem que estava acontecendo, essa mudança, essas viagens? Já passei por algumas, e tem uma que é até dolorosa de dizer, um jogo importante assim para todo mundo, né, para o clube, para a comissão, para os atletas, ah, que a gente não pôde treinar no nosso campo de treino na semana desse jogo. E aí, vamos treinar hoje aonde? Ah, no campo tal. Vamos treinar amanhã onde? Não sei, vamos resolver. Aí amanhã no outro campo. Aí que eu falei, grama mais alta, grama mais baixa, campo alagado, campo esburacado, 30, 40 minutos para ir, 30, 40 minutos para voltar. Aí aquela rotina toda de pré-treino que eu te falei não existia, porque tinha que chegar a trocar de roupa, lanchar e se deslocar. Quando chegava o pós-treino, que é a hora do gelo, do atleta se recuperar, a hora de fazer uma massagem, a hora de ver se ele está bem, de ir na fisioterapia, de ter todo cuidado com o atleta, né, um cuidado bem minucioso, também não existia. A gente tentou se ajustar com a carga de treino. Pô, precisamos abaixar a carga de treino, porque os campos estão comprometedores, estão arriscados, estão perigosos. O treinador pensava no treino X, amanhã eu vou chegar lá e vamos fazer isso no treino, beleza. Você chegava no treino, faltava. Precisava de 3 balizas, não tinha 3 balizas, só tinha as 2 normais do campo. Então já tinha que improvisar o treino. Muita gente, porque quando você vai para o campo do João, do Pedro, do clube A, do clube B, que é emprestado, você não consegue restringir o acesso de pessoas, porque esse controle não está na sua mão. Se o treinador quer começar a montar o time já para o jogo, pensando no jogo, ele não pode, porque tem 50 pessoas do lado de fora do campo assistindo o treino. Como é que ele vai começar a montar o time? O adversário logo vai saber a escalação que ele já está pensando. Então, assim, é um processo muito difícil. E aí, nisso tudo, os atletas com a cabeça desse tamanho, puto da vida, bravos, reclamando desse deslocamento, a gente tentando contornar, trazer eles, não, vai ser só agora, tal, vai se resolver, não sei o que tem. A gente performando bem, chegou nesse jogo, nós tivemos 3 lesões musculares. E até então a gente devia ter 2 ou 3 no ano na temporada. No mesmo jogo nós tivemos 3. Eu posso afirmar que foi isso? Assim, afirmar 100% não, porque não dá para saber de onde veio a lesão. Mas se
normal não estava acontecendo, e com isso tudo que aconteceu, tivemos as lesões, então, para mim é muito claro que esse desgaste de campo, de tipos de solos diferentes, esse deslocamento, a falta do cuidado que aconteceu por ter que sair e voltar, e a parte psicológica do atleta, que ele já chegou para esse jogo pressionado, porque é um jogo importante, tinha que ganhar, mas o que eu falei, a vitória do jogo ela acontece na semana, ela é construída na semana. E, infelizmente, perdemos esse jogo, que foi um jogo importante pra gente, e é aquilo que eu falei no começo, a torcida só vê o resultado do jogo, né? Se perdeu, ninguém presta, o treinador é ruim, o jogador é ruim, o preparador físico é horroroso, porque teve lesão, só que ninguém sabe o que foi feito na semana. Então essa é a parte bem complicada, assim, sabe, João? Interessante seu relato. Talvez seja também algumas situações que quem está nos ouvindo, assistindo a gente aqui também tenha passado, porque vocês que estão principalmente à frente da preparação física, do trabalho físico, né, fisiologistas também, tem ali o controle das cargas, o monitoramento e dá o alerta, né? Vocês sabem de que isso é importante, porém, às vezes até o treinador, né, a comissão técnica ali principal, não tem o que fazer. É algo aí que está acima até mesmo de todos os membros da comissão técnica, mas como você citou, às vezes a torcida não entende, às vezes a própria direção não entende e a culpa cai em vocês. Poxa, mas o atleta lesou 3 lesões aqui numa partida, o que está acontecendo? Você pode até fazer uma lista. Bom, vamos começar aqui. A primeira coisa que está acontecendo, né? Não temos uma estrutura para treinar que seja fixa. E aí vamos um contraponto, Jonas, que quem está nos ouvindo pode ter tido essa dúvida, assim, até como a gente está fazendo aqui um episódio gravado, a gente não tem como interagir com o pessoal, mas é interessante que deixe seus comentários aqui, se vocês já passaram por isso, relatos também. E um contraponto, acho que é interessante sempre abordar nas conversas. Aí alguém pode estar pensando assim, mas existem aí viagens onde o clube vai jogar fora do estado, fora da cidade, principalmente fora do estado, né, onde você tem que, ali na semana anterior, os dias anteriores ao jogo fora de casa, você vai treinar no CT, ali emprestado de outro clube da cidade, fazer um ou dois treinamentos ali antes desse jogo. E aí, se você for pensar no calendário durante o ano, realmente você vai fazer vários treinos que não são no seu campo original, no seu CT. E, mas isso é diferente de ter seu próprio CT. Porque se for pensar nessa lógica, né? Se toda viagem a gente vai treinar em campo diferente, então também não tem problema quando a gente vier na nossa cidade, treinar também no campo diferente. Há esse contraponto, mas eu queria que você trouxesse pra gente a importância de ter o CT, a importância de ter o CT fixo, independentemente, claro, das viagens que vão acontecer e de jogar em outros campos. É muito legal isso, porque realmente acontece, né, de viajar e treinar em outros CTs. Mas o que acontece, assim, se você cuidar de um campo hoje de futebol, ter um campo em condições boas é caro, realmente é caro, não é barato. Só que os clubes que têm o CT, normalmente eles cuidam minimamente do campo, né? É diferente de, vamos, sei lá, deixa eu pensar aqui, há um campo do, sei lá, um SESI da vida, que tem um campo lá para a galera se divertir com o futebol, tudo, mas não tem um investimento pesado no gramado, no solo, em deixar o solo macio, em irrigar, em deixar a grama cortadinha, em deixar o piso plano para se treinar, né? A pegada deles é diferente de onde tem o CT. E quando você está viajando, você vai treinar nesses CTs, mas no hotel você tem toda a estrutura que você precisa de fisioterapia, sua fisiologia está no hotel. E nos CTs tem uma sala que você pode fazer suas ativações normalmente. Então é meio que uma estrutura parecida com quem tem o CT. É uma estrutura muito parecida. Às vezes um pouco melhor, às vezes um pouco pior, mas é uma estrutura parecida que você consegue atender. Então, quando você volta para o hotel, por exemplo, do treino, você vai jantar, mas você consegue fazer seu gelo, você consegue fazer a massagem, você consegue fazer a sua recuperação total, porque você tem toda a estrutura de pós-treino no hotel, né? Então, essa comparação acontece, as pessoas se questionam às vezes isso, mas é uma comparação que é
indevida por isso, porque as pessoas não sabem da realidade, mas não é semelhante a quando você não tem CT e fica treinando em vários campos diferentes, entendeu? Legal esse contraponto, né? Pra gente até ver essa importância realmente de ter o seu local próprio para treinar com uma mínima estrutura necessária para o jogo. Para a gente caminhar para o final, Jonas, da nossa conversa, por que que esse assunto que a gente está abordando aqui hoje não é tão falado na mídia, na mídia esportiva e até mesmo em outros cenários? Claro que entre vocês que estão no clube no dia a dia, deve ser muito abordado com os atletas, mas fora desse ambiente não é tão tratado. Inclusive aqui, ó, Ciência da Bola, a gente está no episódio, se não me engano, a gente está no episódio 196, e é a primeira vez que a gente fala sobre esse assunto, um assunto que é pouco falado. Por que se deve isso, Jonas? O que você acha? Eu acho que muito por aquilo que eu falei no começo, João. A galera só olha o produto final. O produto final que é o jogo. O que importa, no fundo, o torcedor não está preocupado se o clube dele tem o CT ou se ele não tem. Ele sabe que se tiver é melhor. Mas ele está preocupado o time dele ganhar o jogo. Ele está preocupado até do clube pagar o salário em dia ou não. Mas a estrutura, porque quem não entende, João, e vou te falar, amigos próximos meus, amigos de infância, muito próximos, mas que não entendem. Muitas vezes eles me questionam. Ah, mas essa historinha de jogador tá cansado. E essa historinha de jogador? Eles acham que jogador é uma máquina, que não importa o que aconteça durante a semana do atleta, ele tem que chegar no final de semana e tem que performar no maior ápice possível. Eles não querem saber se o atleta adoeceu na semana, se não adoeceu, se conseguiu treinar, se não conseguiu, se ele teve estrutura para trabalhar, se não teve, se ele teve algum tipo de problema, se o filho adoeceu, se não adoeceu. Eles querem saber só do produto final. Ganhou o jogo, tá tudo certo, João, ninguém fala nada. Se não ganhar, ninguém presta, né? Aí perdeu o jogo, vem toda aquela estrutura, esse treinador é ruim, esse jogador não presta, esse time não corre, porque assim, perdeu, o time não corre, né? Ganhou, ganhou, eu brinco muito com os meus amigos aí, os amigos preparadores da área, e a gente acaba conversando sobre isso, perdeu, ninguém corre. Ganhou o jogo correndo até menos, ninguém fala nada. Tá tudo certo? É a visão do produto final, do jogo. Ganhou, tá tudo certo, perdeu, tá tudo errado, o time não corre. A ciência, graças a Deus, já traz isso pra gente, que sim, só pegando esse ponto, assim, falando da minha área, os times que mais correm são os times que mais perdem. Porque é aquela velha história, né? Se eu falar assim, pô, João, essa pista aqui, ó, 100 metros, corre o máximo de velocidade que você puder. Você vai correr, beleza. Se eu soltar um cachorro atrás de você, irmão, você vai correr mais rápido, pode ter certeza. E é um comparativo ilustrativo somente, mas quando você tá perdendo, bate o desespero, cara. Bate o desespero, a torcida vaiando, a pressão chegando, você não pode perder, você começa a se desdobrar e fazer coisas impossíveis. Então, assim, é muito engraçado isso, e muitas vezes a cobrança é pelo jogo mesmo. Muito não, a grande maioria das vezes é pelo jogo, não é pela semana. Interessante. E quem tá dentro do meio, se for quem tá nos comandos, né? Se também tiver essa mentalidade, aí as condições que vocês vão ter, principalmente para centro de treinamento, vão ser cada vez diminuídas, né? Então é uma visão que tem realmente que pensar o atleta, um clube de futebol como um ativo a longo prazo, né? E o atleta é como uma parte, várias partes desse ativo, e não só o resultado em si. Porque o resultado, ele acontece, né? Os atletas, eles trazem os resultados a longo prazo. Como você disse durante a nossa conversa aqui, às vezes a equipe ganha o jogo, tá tudo ok, mas às vezes essa vitória, ela aconteceu ali por uma casualidade, né? Um erro do adversário, e isso não vai se manter. Não vai se manter durante 1, 2 ou até mais anos. E também, um ponto muito importante, atletas depois de nome, atletas de qualidade, não vão para esse clube justamente por causa do que você citou. E já acontece isso, né? O atleta não vai para o clube. Não vamos investir a longo prazo em treinamento, em prevenção de lesões, em melhor estrutura, não, porque a gente contrata ali um atleta, monta um elenco bom,
consegue um dinheiro ali com o investidor para montar um bom elenco. Mas será se eles vão para aquele clube pensando a longo prazo? Porque o atleta, Jonas, ele pensa nele, né? Quando ele vai para um clube e se lesiona, ele está pensando primeiro nele. Ele vai ficar ali quase um ano, às vezes, com um LCA ou uma outra lesão muscular, vai ficar 3 a 6 meses, dependendo da gravidade. E isso vai atrapalhar a carreira dele. Então, será se vale a pena mesmo não ter o centro de treinamento? Ou não precisa ter um centro de treinamento, mas será se os locais ali onde são feitos os treinos são próximos, a locomoção é facilitada, a qualidade do gramado, a estrutura também de recuperação é bem feita. Então, é um tema que a gente abordou aqui hoje. Espero que não seja a última vez que a gente fale sobre isso, que possamos voltar para conversar já com um cenário melhor, né? E, claro, também ouvir outros profissionais também em relação a isso. E para a gente fechar essa conversa de hoje, Jonas, queria que você desse dicas para profissionais que estão em clubes e estão sentindo aí essa falta de estrutura, não tendo um centro de treinamento, dicas que podem fazê-los que consigam passar os dias, no dia a dia ali, a rotina de treinos, fazendo o seu melhor, tentando tirar ali leite de pedra para conseguir êxito, tanto para a sua qualidade profissional, quanto também para os atletas. Assim, as dicas são as mais simples possíveis, João, assim, no sentido de, pô, não temos nada, não temos tanto dinheiro para investir. Tentar conseguir com algum parceiro da cidade, por exemplo. Cara, você tem algumas barras de agachamento aí que você não está usando mais, pô, a gente faz uma parceria, a gente põe a sua marca no clube de alguma forma, numa meia, num short, enfim. Fazer parcerias para tentar, com academias parceiras, trazer, pô, que não podemos ter uma sala pequena, que a gente atenda 7 ou 8 atletas, que a gente se reveste dentro da sala, beleza, mas que você tenha um mínimo, que você consiga fazer um agachamento, que você consiga fazer os exercícios básicos, pelo menos, para você ter uma melhor performance e conseguir tentar, assim, diminuir os problemas com lesão, né? Não podemos investir em fisioterapia, ok, é um pouco mais caro, mas tem controles da fisiologia de bem-estar que você não vai gastar nada, não precisa de equipamento, é só entender do atleta, fazer os questionários de sono, né, de humor, de cansaço, e aí você vai conseguindo de uma forma barata, de acordo com a sua possibilidade, cercar esses controles de bem-estar e fazer minimamente a força que o atleta precisa. Pode ser feito no campo, ou a gente entulha tudo numa sala aqui, depois a gente tira tudo, joga no campo, faz a força, desmonta e vai pro treino. É o que tem, né? Não é o ideal, mas a gente tem que tentar, com parceiros na cidade, tentar trazer um pouquinho da ciência para controlar e para tentar dar a oportunidade desse atleta performar melhor, João. Legal, Jonas. Fica aí dicas para você, profissional, que está vivenciando uma situação parecida. Deixa aqui os seus comentários, seus relatos também. É importante a gente criar aqui uma comunidade de profissionais que passam também por desafios e possibilidades também. Vai ser muito importante. Jonas, obrigado pelo esse papo. Desejo sucesso para você na trajetória, na carreira como profissional dentro do futebol. E que possamos aí em breve falar sobre esse assunto de uma maneira aí que seja um cenário melhor, né? Mas também falar de outros assuntos do dia a dia, do trabalho de preparação física, gestão de performance, sempre bem-vindo aqui no Ciência da Bola. Pô, obrigado, João. Eu que agradeço aí a oportunidade de a gente fazer essa troca aí, essa conversa. Já acompanho o Ciência da Bola há muito tempo. Várias pessoas importantes aí que são exemplos para a gente estão com você aí. Você também sempre tentando o máximo possível para poder trazer esses temas legais, para poder ajudar as pessoas aí. Pô, é muito legal e obrigado pela oportunidade aí. Sucesso, Jonas. Valeu, pessoal. Obrigado pela audiência de vocês. Se vocês estavam ouvindo ou assistindo a gente pelo Spotify, YouTube, deixa o seu like, importante. Tem gente que às vezes passa por aqui, chega pela primeira vez, esquece de olhar se está inscrito ou não. Então se inscreva aqui no canal. No Spotify você também pode marcar aí como favorito, deixar aí 5 estrelas. E na próxima semana eu volto com mais um assunto importante, trazendo convidados especiais. Grande abraço.